Olá, discípulos do Kyrios Jesus Christos, Rios Theos Soter. Bem-vindos e bem-vindas à fase 4 da jornada terapêutica de capelania evangélica, a Bíblia, o capelão e a programação neurolinguística. O seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda, ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia e ainda mais a Palavra de Deus, a Bíblia, vai dar uma lição a seu cérebro de uma vez por todas. Se sente confortável aí em sua casa, em seu local de trabalho, na rua, em seu lazer, para ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus e saber o diagnóstico, o Espírito Santo vai ativar você e você vai experimentar muitos benefícios. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e lar para você se conectar e se sentir incrivelmente bem. Eu quero agora que você ouça a parte 2 da fase 4 da jornada terapêutica de capelania evangélica. Eu fico imaginando, em sua jornada cristã, você vai passar por vales. É verdade. Se lembra do Salmo 23? Posso ter certeza absoluta que esse pensamento é realmente verdade. Como você vai reagir e o que acontece quando acredita nesse pensamento depende do depósito das doutrinas da Palavra de Deus, a Bíblia, armazenadas em sua mente. Como seria a sua vida cristã sem esse depósito das doutrinas da Palavra de Deus e fé em sua mente, em seu cérebro? Posso afirmar que nesse tempo muitas pessoas estão atravessando uma fase crítica da vida. Você sabe, há pessoas vivendo o dia escuro da alma, da mente, das emoções e do espírito. Quer saber? São circunstâncias trágicas e fatos inesperados que afetam o corpo e oprimem a alma, a mente e o espírito. Não só no individual, mas no coletivo. O inimigo de sua alma, o diabolos, avança com seus aliados, causando estrago mental, emocional
espiritual e físico na sociedade. Nesse vale escuro da alma, da mente, das emoções, você não está sozinho. Abra seus olhos espirituais, amplie os seus 5 sentidos, visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. A seu lado está o fiel pastor Jesus Christos Ios Theos Soter. Consegue ver e sentir? Ele, Jesus Christos Ios Theos Soter, brilha com luz inacessível nesse vale da escuridão. Com o seu cajado, ele, Jesus Christos, Ios Theos Soter, guia o seu caminho. Ele, Jesus Christos, Ios Theos Soter, lhe protege de todos os perigos que lhe ameaçam. Vale a pena confiar nele, Jesus Christos, Ios Theos Soter, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mesmo em face dos mais horrendos acontecimentos, mesmo diante das mais severas perseguições mentais, emocionais e religiosas, você jamais sucumbirá. Jesus Christos Ios Theos Soter é a sua força, o seu sustento. Guarde isso em sua mente. Jesus Christos é o seu guia e vai à sua frente, e ainda mais, você vai chegar no final da jornada cristã e entrar pelos portões da Nova Jerusalém, a pátria celeste. Creia nisso com todo o seu coração. Negar a Jesus Christos Ios Theos Soter é perder todo o pleno conhecimento de Theos, porque só ele, Jesus Christos Ios Theos Soter, pode trazer a você esse pleno conhecimento. Negar a Jesus Christos Ios Theos Soter é estar separado de Theos, pois a sua comunhão com Theos depende de sua resposta a Jesus Christos Ios Theos Soter. O apóstolo João escreve: ouça a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João, capítulo 5, versículo 12. Coloque a Bíblia em sua mente. A eternidade vem para todos, cristãos e ímpios, aquelas pessoas que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Mas há um contraste: os redimidos, justificados, selados e salvos pela fé em Jesus Cristo Ios Theos Soter vão desfrutar das gloriosas bênçãos da vida eterna. A pátria dos cristãos está nos céus. O cristão apenas está viajando por este mundo hostil. Entretanto, os ímpios, aquelas pessoas que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não se arrependeram de seus pecados e negaram a Cristo Jesus enquanto estavam vivos, serão lançados no lago de fogo e enxofre
a saber, a segunda morte, o inferno. E por toda a eternidade serão atormentados. Como é a sensação ao ouvir e imaginar esse acontecimento? Quero que pense nisso. Mantenha os olhos em Jesus Cristo e os Theos Soter. Se você olhar para Jesus Cristo e os Theos Soter, vai permanecer de pé, pois Jesus Cristo e os Theos Soter é o guia neste deserto de mundo, onde jaz no maligno. Ele, Jesus Cristo e os Theos Soter, é a luz em meio à escuridão. Jesus Cristo e os Theos Soter é a esperança no desespero. Você sabe, o apóstolo Petros falhou no momento que tirou os olhos de Jesus Cristo e os Theos Soter e começou a afundar no mar. O apóstolo Petros colocou os olhos na tempestade e o inevitável aconteceu. Por isso, você se sente às vezes triste, depressivo, ansioso, cheio de crenças limitantes, sem forças mentais, emocionais e espirituais, e o seu coração se afundando no medo e incerteza. Isso vem do fato de seus olhos estarem fixos demais neste mundo hostil e nas crises intempéries atuais. Consagre o seu VACOG para Jesus, visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. Eu me pergunto, você quer permanecer e ficar de pé até o final de sua jornada cristã rumo à pátria celeste? Quer prevalecer contra tudo o que ainda virá sobre os cristãos, sobre a Igreja de Cristo Jesus? Olhe para Jesus Cristo e os Theos Soter. Fixe seus olhos em Jesus Cristo e os Theos Soter. E não os tire jamais, não importa as circunstâncias. Você vai ser fortalecido e jamais sucumbirá diante da maior das adversidades. Ele, Jesus Cristo e os Theos Soter, fará do seu deserto um manancial de águas vivas. Ele, Jesus Cristo e os Theos Soter, vai manter acesa a chama do primeiro amor. Ele, Jesus Cristo e os Theos Soter, vai lutar suas lutas, guerrear suas lutas, batalhar suas lutas e pelejará suas guerras. Ele, Jesus Cristo e os Theos Soter, te guiará por todo esse deserto escuro, brilhando como o sol do meio-dia, dissipando seus inimigos. Ouça o que eu vou dizer agora. Olhei para mim mesmo e vi que era impossível me salvar. Olhei para Jesus Cristo e os Theos Soter e vi que era impossível me perder.
Guarde isso em sua mente. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, na fase 4, parte 2 da jornada de capelania evangélica. A Bíblia, o capelão e a programação neurolinguística. Tudo o que você está procurando para ter paz, alegria, felicidade, bem-estar emocional, mental e espiritual e vida abundante, Jesus Cristo Zios Theos Soter disse: eu sou tudo isso. Há muitas pessoas confusas, solitárias, desanimadas, depressivas, cansadas e sobrecarregadas. Eu tenho uma ótima notícia. Coloque sobre você o jugo de Jesus Cristo Zios Theos Soter. Ele vai te ensinar como superar todas as coisas e ainda mais vai te ensinar a substituir suas crenças limitantes por crenças de merecimento na palavra de Deus, a Bíblia. Jesus Cristo Zios Theos Soter é manso e humilde de coração. Nele, Jesus Cristo, há o descanso para sua alma. Jesus Cristo é o terapeuta eficaz. Ele vai transformar a sua vida. Ele vai, com o diagnóstico da voz terapêutica dele, ele vai dar a você saúde mental, emocional e espiritual. E o seu cérebro vai passar por uma transformação, estimulação pessoal profunda, ouvindo a voz terapêutica de Jesus Cristo Zios Theos Soter. É só acreditar. Abra a sua mente para os recursos internos. Sua mente é importante. Autocontrole é basicamente o controle da mente. Aquilo que você semeia na mente, colhe em sua vida. Dê de comer a sua mente. Com o que você está alimentando a sua mente, o que você pensa, o que você vê, o que você ouve, o que você faz, tudo isso está alimentando você por dentro e fazendo de você quem é. Você é hoje a soma de todos os pensamentos que teves nas últimas semanas e meses. Pensamentos satanicamente inspirados são atraentes para mentes humanas, mundanas. Cuidado com murmurações, iras, raiz de amargura e calúnias. A palavra grega calúnias significa diabolos. A sua casa tem exatamente a sua cara. Você se vê refletido na sua casa. Se você é uma pessoa alegre, bem-humorada, vive em gratidão, a sua casa tem esse clima. Mas se a sua casa é pesada, é um clima escuro, a sua casa está refletindo você. Você foi ensinado pelos seus pais, esses maus hábitos, esses padrões cerebrais. Não reclame. Como você está, sua casa sente. No momento que você dá uma boa olhada no espelho da palavra de Deus, a Bíblia, não encontrará ali faltas dos outros. Tem coisa demais a ver em si mesmo.
Como se sente ao pensar nisso? Viu só, há muita coisa para mudar em você se você desejar a mudança. Muitas vezes você é o próprio sabotador, preso por crenças limitantes, padrões cerebrais, hábitos ruins que te impede de alcançar o pleno potencial espiritual, emocional e mental. Dê um basta nos padrões negativos que têm limitado a sua vida. Está na hora de você saber de tudo isso, sua vida, sua responsabilidade. O seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda, ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Agora, vou compartilhar 3 dicas poderosas para reprogramar seu cérebro, essas crenças limitantes e abrir caminho para ser o que Jesus Cristo quer que você seja. Primeiro, desafie suas crenças limitantes. Identifique as crenças que estão segurando você e questione sua validade. Pergunte a si mesmo: ela me serve? Acreditar nisso me traz benefícios? Segundo passo, autoconsciência. Esteja atento a crenças negativas que surgem em sua mente. Terceiro passo, a Bíblia na sua mente, no seu cérebro. Dê de comer a sua mente. Alimente sua mente com a palavra de Deus, a Bíblia. Aqueles que realmente experimentam a comunhão diária com Jesus Cristo Theosote e ainda mais com a Igreja de Cristo Jesus, sabem que ela supera todas as atividades mundanas. A Igreja de Jesus Cristo Theosote tem 2000 anos de história. A Igreja de Jesus Cristo Theosote, sempre passou por períodos difíceis. A Igreja de Jesus Cristo Theosote, passou por período de intensa perseguição e provações e das mais severas ao ponto de quase sucumbir. Entretanto, sustentada por Jesus Cristo Theosote, seu noivo, a Igreja sempre permaneceu de pé. A Igreja de Jesus Cristo Theosote, sempre prevaleceu em fase das mais terríveis adversidades e venceu seus mais poderosos inimigos. O imperador romano Nero, aquela besta implacável, no primeiro século da era cristã, não a venceu. A sucessão de imperadores após ele, mesmo liderando um banho de sangue contra a Igreja, ela não tombou. A Igreja de Jesus Cristo Theosote, sobreviveu aos tempos de apostasia e escuridão do período medieval. A Igreja de Jesus Cristo Theosote, foi vencendo até a Reforma Protestante, pós-Reforma,
revoluções, guerras e toda sorte de perseguições. Foi livramento e mais livramentos, graça sobre graça, provisão e mais provisão. Ela, a Igreja de Jesus Cristo, Osiós Teossote, continua de pé, tremulando a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo. Iós Teos Soter. Até o dia da apresentação diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Se você está passando por algo semelhante, não será diferente com você. Olhe para o passado. O Deus que deu vitória a todos os nossos irmãos da fé evangélica que viveram antes de você, Deus vai dar vitória a você. Na força e no poder de Deus, você vai vencer essas adversidades que se levantam diante de você. Você não precisa ir para o inferno. Hoje pode ser o dia da salvação de sua alma. Não deixe para amanhã. É hoje. É aqui. É agora. Por que perder a vida eterna em troca de alguns anos no pecado? Por que ser pisado pelos pés do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Osiós Teossote, pelos séculos dos séculos? Por que se vender por alguns cruzeiros por causa do sexo, da balada e outros sentidos? Por que perder a vida eterna por causa de ódio, raiz de amargura e calúnias e assassinatos? O apóstolo João diz que aquele que odeia a seu irmão é um assassino, e nenhum assassino tem a vida eterna permanente em si mesmo. Vale destacar que o assassino não é somente aquele que mata na questão física. Assassino, diante do diagnóstico da palavra de Deus, nesse versículo de João, quer dizer todo aquele que já pensou em seu coração ódio contra seu irmão a ponto de matá-lo mentalmente, emocionalmente e espiritualmente, é um assassino. E esta pessoa, diz a Bíblia, que não tem a vida eterna permanente nele. Quero que você pense nisso. Você tem uma alma. Ela é eterna. Sua alma pode ser salva por Jesus Cristo, Osiós Teossote, ou condenada por ele. Esse seu corpo vai se desfazer, mas essa alma vai durar para sempre. Você vai querer destruí-la no inferno, mas ela, a alma, é indestrutível. A alma vai queimar, arder e sofrer e jamais morrerá. Jesus Cristo, Osiós Teossote, te oferece a mão graciosa dele. É só crer que ele, Jesus Cristo, salva. Se jogue agora nos braços de Jesus Cristo, Osiós Teossote. Ele aguenta, e fale para ele: me salva dessa vida de ódio, ira, raiz de amargura e calúnias, e de pecados. Me salva desses pecados, me salva, me salva. E ele
Jesus Cristo Osios Teossote vai te salvar. Essa mensagem pode ser a última que a sua alma pode ouvir hoje. Você não pode viver mais no pecado. Entregue a sua alma para Jesus Cristo Osios Teossote. Eu te imploro, venha hoje, agora, para Jesus Cristo Osios Teossote. Não desperdice sua vida com coisas deste mundo que jaz no maligno, no diabolos. Jesus Cristo Osios Teossote disse: Miné, Monel, Guiné, Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas 17, 32. A mulher de Ló professava ter religião. Seu marido era um homem justo, porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas deles. 2 Pedro 2,8. Ela, a mulher de Ló, deixou Sodoma com ele no dia em que Sodoma foi destruída. Ela, a mulher de Ló, olhou para a cidade que havia ficado para trás, e isso contra o mandamento expresso de Teós. No mesmo instante, morreu e transformou-se em uma estátua de sal. Jesus Cristo Osios Teossote a destaca como um sinal de alerta para a igreja. Lembrai-vos da mulher de Ló. E uma vez um ladrão na cruz disse para Jesus Cristo: lembrai-vos de mim. Esta é uma advertência solene. E se você pensar na pessoa que Jesus Cristo Osios Teossote cita, ele, Jesus, não ordena a lembrar do patriarca Abraão, de Isaac ou de Jacó, de Sara, Ana, Ruth, Isaías, Jeremias ou algum dos profetas. Ele, Jesus Cristo Osios Teossote, aponta alguém cuja alma se perdeu para sempre. Ele, Jesus Cristo Osios Teossote, conclama: Miné, Monel, Guiné, Lot. Lembrai-vos da mulher de Ló. Esta é uma advertência solene. Se você considerar o assunto sobre o qual Jesus Cristo Osios Teossote está falando, ele fala sobre a segunda vinda, a parousia, quando virá para julgar o mundo. Ele, Jesus Cristo Osios Teossote, descreve o terrível estado de desespero em que muitos serão achados. Ele, Jesus Cristo Osios Teossote, está pensando nos últimos dias quando diz: Miné, Monel, Guiné, Lot. Lembrai-vos da mulher de Ló. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, na fase 4, parte 2 da jornada de capelania evangélica. Esta é uma advertência solene, e se você pensar na pessoa que a proferiu, o Kyrios, Jesus Christos, Osios Teossote, é uma pessoa cheia de amor, misericórdia e compaixão.
é aquele que não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega. Ele, Jesus Cristo, Osiós Teossote, podia chorar por uma Jerusalém incrédula e ainda mais orar pelos homens que o crucificaram, e mesmo assim, ele, Jesus Cristo, Osiós Teossote, diz que é importante você lembrar das almas que se perderam. Ele, Jesus Cristo, Osiós Teossote, diz, Mnemonel, Guiné, Lot, lembrai-vos da mulher de Ló. Esta é uma advertência solene. E se você pensar nas pessoas para as quais ela foi dada pela primeira vez, o Kyrios Jesus Cristo Osiós Teossote estava falando aos seus discípulos matetés. Ele não estava falando, se dirigindo aos escribas e fariseus que o odiavam, mas sim ao apóstolos Petros, Tiago e muitos outros que o amavam. Mesmo assim, Jesus Cristo Osiós Teossote diz que é importante dirigir esta advertência a eles. Mnemonel, Guiné, Lot. Lembrai-vos da mulher de Ló. Nada além de Jesus Cristo Osiós Teossote pode satisfazer a sua alma. Quero descrever nesse momento, aqui agora, o que é a morte eterna. Se prepare. Quero que imagine cada detalhe ouvindo a voz terapêutica da majestosa Palavra de Deus, a Bíblia. Imagine a alma compareceu diante de Jesus Cristo Osiós Teossote. O livro da vida do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, foi aberto. A sentença foi declarada. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, cataraumai, para o fogo eterno, preparado para o diabolos e seus angelos. Mateus 25, 41. Certo dia, Jesus Cristo Osiós Teossote disse aos matetés, aos discípulos: não se turbe o vosso coração. Voltarei para vós. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar-vos lugar, voltarei, pois onde eu estou, vós estejais também. Olha o contraste. Para os salvos, justificados, redimidos e selados, há um lugar preparado, a pátria celestial. Para o diabolos e as pessoas que não obedeceram ao Evangelho de Jesus Cristo e não foram salvas por Jesus Cristo devido ao pecado, está preparado o fogo ardente, o inferno. Quão terrível é a posição de alguém não convertido
de sua família ou amigos agora. O leito deles é um leito de chamas eternas. As visões que eles terão serão horrendas, horripilantes. Os sons que os não convertidos a Jesus ouvem são gritos, lamentações, choro e grunhidos, tudo que a alma deles conhece é a imposição de dores lancinantes. Eu fico imaginando a alma de seus familiares e amigos não convertidos olham para baixo com medo e pavor. O remorso toma posse delas. A alma de seus familiares e amigos não convertidos a Jesus Cristo, olham para sua direita e as paredes inflexíveis da ruína as mantém dentro dos limites da tortura. A alma de seus familiares e amigos não convertidos a Jesus Cristo e Osteosote, olham para a esquerda e ali o baluarte de fogo eterno ardente impede a escalada de qualquer imaginado escape. A alma de seus familiares e amigos não convertidos a Jesus Cristo e Osteosote olham para dentro de si e ali procura por consolação. Mas um verme torturante já penetrou nela. A alma de seus familiares e amigos não convertidos a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, olham em volta e não tem amigos que ajudem, nem consoladores, e sim atormentadores em abundância. A alma de seus familiares e amigos não convertidos a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não conhecem a esperança da libertação. Já ouviram o eterno ferrolho do destino fechando a porta da terrível prisão da alma condenada. Agora, choro e ranger de dentes. Sem esperança, a alma de seus familiares e amigos não convertidos desconhecem o escape, não conjectura libertação, suspira pelo fim, mas a morte é por demais um adversário para ali estar. Consegue imaginar a alma de seus familiares e amigos não convertidos a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, desejam ardentemente que a não existência a possa tragar. Mas esta morte eterna é pior do que o aniquilamento. A alma de seus familiares e amigos não convertidos a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, anseiam pelo extermínio como o trabalhador pelo seu dia de descanso. A alma de seus familiares e amigos não convertidos a Jesus Cristo, desejam profundamente que possam ser engolidas pelo nada, assim como o escravo da galé
deseja sua liberdade que nunca chega. Ela, a alma de seus familiares e amigos não convertidos, vão ficar eternamente queimando no fogo eterno do inferno, quando a eternidade tiver dado inúmeras voltas. A alma perdida, condenada de seus familiares e amigos não convertidos a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ainda estarão queimando para todo sempre e não conhecerão o fim, um descanso, um repouso. A eternidade não pode ser soletrada a não ser na eternidade sem Jesus Cristo. No entanto, a alma de seus familiares e amigos não convertidos a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, vê assento sobre as suas cabeças. És maldita para sempre. Ela, a alma de seus familiares e amigos não convertidos a Jesus Cristo, ouvem gritos perpétuos, as chamas que são inextinguíveis. Ela, a alma de seus familiares e amigos não convertidos a Jesus Cristo, conhecem dores que não terão alívio. Ela, a alma de seus familiares e amigos não convertidos a Jesus Cristo, ouvem uma sentença que não ruge como o trovão da terra que logo cessa, porém continua sempre, sempre e sempre retinindo os ecos da eternidade, fazendo milhares de anos tremer outra vez com o terrível estrondo do seu pavoroso ruído. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabolos e seus ágelos. Mateus, capítulo 25, versículo 41. Isso é, na verdade, a morte eterna, a segunda morte. Não há prazer maior neste mundo do que anunciar e obedecer o Evangelho de Jesus Cristo Theos Soter, para tirar almas do fogo eterno do juízo e trazê-las para a vida eterna pela fé em Jesus Cristo Theos Soter. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrepender especificamente significa se afastar das coisas que Jesus Cristo Theos Soter abomina e se voltar para as coisas que ele, Jesus Cristo Theos Soter, ama. Insisto aqui agora, a você que está ouvindo essa mensagem, insisto aqui agora, para que você pondere seriamente sobre o significado da vida eterna em Jesus Cristo Theos Soter em sua própria vida. O Evangelho de Jesus Cristo Theos Soter traz vida abundante diante de seus olhos. Jesus Cristo Theos Soter já imprimiu a eternidade diante de seus olhos. Já pensou nisso? A cruz diz para Judas Iscariotes: você é avarento,
E avareza é idolatria. Judas Iscariotes esteve com Jesus Cristo Osios Teossote por 3 anos. Judas Iscariotes ouviu todos os sermões e viu os milagres que Jesus Cristo Osios Teossote operou e as mensagens que pregou. Na verdade, Judas Iscariotes tinha sido batizado. Judas Iscariotes tinha viajado por 3 anos com o Rabi da Galileia, Jesus Cristo. Ainda assim, Judas Iscariotes estava perdido. Judas Iscariotes foi ganancioso o tempo todo. Judas Iscariotes estava perdido no fim. Judas Iscariotes nunca havia provado a presença íntima e pessoal com Jesus Cristo Osios Teossote e a alegria da salvação. E hoje é possível alguém estar na instituição que Jesus Cristo Osios Teossote fundou, que é a igreja, e ainda mais é possível estar em todas as organizações religiosas e ainda mais não conhecer a Jesus Cristo Osios Teossote e não ter a alegria da salvação da alma, está perdido e condenado. Isso deveria fazer com que você que está ouvindo essa mensagem sondasse o seu coração e mente sobre a eternidade. Tudo o que Jesus Cristo Osios Teossote diz provoca uma ruptura. Jesus Cristo Osios Teossote quer ter a prioridade sobre a sua vida. Jesus Cristo Osios Teossote quer ter a prioridade sobre a sua carreira profissional. Você precisa reconhecer a Jesus Cristo Osios Teossote hoje. Você precisa amar a Jesus Cristo Osios Teossote hoje. Você precisa servir a Jesus Cristo Osios Teossote hoje. Tudo mais vem em segundo lugar. Jesus Cristo Osios Teossote quer que você o siga de forma plena e viva, de modo digno do evangelho dele. Jesus Cristo Osios Teossote disse: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vinde a mim. Eu sou a pessoa que você procura. Eu morri na cruz por você, quando você não tinha convicções corretas ou comportamento correto. Continue ouvindo a voz terapêutica da Jornada de Capelania Evangélica, a Bíblia, o Capelão e a Programação Neurolinguística. O seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda, ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, e ainda mais. A Bíblia vai dar uma lição no seu cérebro de uma vez por todas. Jesus Cristo Osios Teossote trouxe a você as boas novas. Ele, Jesus Cristo Osios Teossote, precisa ser o seu verdadeiro amor. Ele, Jesus Cristo Osios Teossote, precisa ser sua verdadeira vida. Vinde a mim,
vinde a mim, diz Jesus Cristo, teos sota, e eu não lançarei fora. Ele, Jesus Cristo, teos sota, vai te levar à casa do Pai, o céu, a pátria celeste. Ele, Jesus Cristo, teos sota, não quer que se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ele, Jesus Cristo, teos sota, quer que você o coloque em primeiro lugar em sua vida, que continue a depositar sua confiança nele. Jesus Cristo, teos sota, disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Se você quer glorificar a Jesus Cristo, teos sota, centralizar sua vida em torno de Jesus Cristo, teos sota, vai apreciar toda a sua beleza. Você foi criado não apenas para crer em Jesus Cristo ou para ser espiritual do sentido geral. Você foi criado para centralizar toda a sua vida em torno de Jesus Cristo, teos sota, para pensar em termos de seu relacionamento com Ele, para o servir incondicionalmente. Assim, você vai encontrar a verdadeira alegria e a vida eterna. Confio que você vai achar na pessoa bendita de Jesus Cristo, teos sota, digna de sua atenção. Quer traduzir corretamente o espírito do cristianismo? Não há vocação mais estimulante para o cristão do que ser um libertador de pessoas mediante expressões de amor divino inspirado. Vou te dizer algo que vai mexer com sua vida, suas emoções, sua mente e o seu lado espiritual. Um dia você vai para a eternidade. E Jesus Cristo, teos sota, tem a mão estendida para segurar a sua. Ele, Jesus Cristo, teos sota, quer conduzir você à pátria celeste, o céu, para a presença de Theos Pater. A pergunta para você hoje é essa: quem está segurando a sua mão? A mão de Jesus Cristo, teos sota, está estendida a você hoje. Se Jesus Cristo, teos sota, é quem declarou ser o Theos, o Yeshua HaMashiach, o único caminho da salvação de sua alma, o único meio de escape do julgamento e juízo final e do fogo eterno do inferno, então é melhor segurar essa mão de Jesus Cristo e achar esse caminho para Ele hoje, agora. Não espere. Você não sabe quando a sua hora vai chegar. O fim do mundo para você pode ser hoje. No momento que você morrer, esse momento vai marcar o fim do mundo para você. E isso pode ser a qualquer momento. Você não vai escapar. A Igreja de Jesus Cristo Theos sota está lutando, não contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Agora, cada pessoa, você ouça isso
com bastante atenção. Cada pessoa fora, longe da presença e da salvação pela graça de Jesus Cristo e os Theosote está em perigo de possessão demoníaca. Há um diabolos real no mundo agora. Ele jaz no maligno, o diabo jaz no mundo. A Bíblia ensina isso. Você pode ver evidências de sua obra em todos os lugares. O diabolos estava lá no princípio. Ele estava lá o tempo todo. E tentou Eva e Adão. O único poder que pode vencer o diabolos é Jesus Cristo e os Theosoter. O cristão selado, salvo, justificado e remido pelo sangue de Cristo, não tem medo de nada. A palavra medo vem do grego crisisfobia, medo do julgamento, medo do juízo, medo da condenação. Nesse sentido, quem sente medo normalmente tem algo no passado que o assombra, algo no presente que o perturba ou algo em seu futuro que o faz sentir ameaçado. Quero te dizer algo importante. Não fica se preocupando com seu carro, com a sua casa, com seu apartamento, com seus bens. Eu quero que você fique realmente preocupado, interessado com a sua alma e também a alma de seus familiares e amigos não convertidos a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Se possível, que você pare ao menos um dia para tratar com sua alma e a de sua família e amigos. Eu sei que há pessoas em nossas famílias que não são convertidas a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e muitos amigos nossos. Eu sei que no momento que eu, como pastor ou capelão, vou realizar um culto fúnebre para uma pessoa que não foi convertida a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o corpo está no caixão, mas a alma vai ser julgada e lançada no fogo eterno, no inferno. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eternos, diz a voz majestosa da Bíblia em Daniel, capítulo 12, versículo 2. Isso não mexe com você? Será que seus familiares e amigos vão continuar soberbos? Será que seus familiares e amigos vão continuar sendo imorais? Será que seus familiares e amigos vão continuar resistindo ao Evangelho de Jesus Cristo até quando? Estou falando da alma. Hoje pode ser o último dia de alguns homens e mulheres. Ligue para os seus amigos e famílias, converse com eles sobre a eternidade enquanto há tempo. Haverá um dia que será tarde demais. Converse com seus amigos e famílias sobre a salvação da alma pela fé em Jesus Cristo e os Theosote enquanto há tempo. Não perca essa oportunidade. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, na jornada de capelania evangélica fase 4. Grande número de pessoas
não têm nenhuma preocupação acerca das coisas eternas. Elas se preocupam mais com seus gatos, cachorros, carros, imóveis e dinheiro do que com suas próprias almas. É uma grande misericórdia que seus familiares e amigos não convertidos a Jesus Cristo são levados a pensar sobre eles mesmos e como estão diante de Jesus Cristo e Theosote e da eternidade. Esse é um sinal frequentemente suficiente que a salvação é vinda ao ser humano. É por sua própria conta e risco que seus familiares e amigos não convertidos a Jesus Cristo negligenciem o Evangelho de Jesus Cristo quando a morte está tão perto e o julgamento final tão certo. Se o Kyrios, Jesus Cristo e Theosote, chama você, sua família e seus amigos para a vida eterna, Zoe Aionios, essa é uma grande oportunidade. Isso se chama graça, misericórdia. Seria algo terrível seus familiares e amigos não convertidos a Jesus Cristo irem para o inferno e lá abrir os olhos e ver um enorme abismo colocado entre eles e a pátria celeste. Eu noto que aqueles que subjugam suas convicções e continuam em seus pecados não são tão facilmente sensibilizados da próxima vez. Cada despertar que passa, cada trombeta de Deus anunciada pelo Evangelho de Jesus Cristo e Theosote deixa a alma mais sonolenta que antes e menos apta a ser novamente sacudida com sentimentos santos. Muitos, diz a Bíblia, a voz terapêutica da Bíblia, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outro para a vergonha e horror eterno. Daniel 12:2. Pense mentalmente, cada óbito, cada cortejo fúnebre, cada túmulo clama ao homem a deixar os cuidados fúteis deste mundo que jaz no maligno e meditar sobre a eternidade e preparar-se para encontrar com Jesus Cristo e Theosote. Por isso, o coração de seus familiares e amigos não convertidos a Jesus Cristo e Theosote deveriam ser grandemente conturbados com o pensamento de se livrar dessa situação, a morte eterna, o lago de fogo e enxofre eterno, o inferno. Se seus familiares e amigos acordarem de um susto e verem suas casas em chamas, eles não ficarão sentados na beira da cama. Eles correm para escapar da morte ameaçadora, para a porta ou janela, para que saiam e não pereçam onde estão. Lembre-se, despertar não é ser salvo. O homem pode saber que está perdido e ainda assim nunca ser salvo. Eles, seus familiares e amigos podem ficar pensativos e ainda assim morrer em seus pecados. Jesus Cristo e Theosote salva a alma sedenta
cuja única esperança está nele completamente, somente e apenas. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Certamente é verdade que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A Bíblia diz, coloque a Bíblia em sua mente. O homem, no perigo do fogo, simplesmente se agarra ao bombeiro e confia nele somente. O homem não questiona a força dos braços do bombeiro para carregá-lo ou o zelo do seu coração para resgatá-lo. Mas o homem, se agarra. O calor é terrível, a fumaça está cegando, mas o homem, se agarra a seu libertador. O bombeiro rapidamente a leva para a segurança. Na mesma confiança, agarre-se. Agarre-se a Jesus Cristo, Deus Teu Santo, que pode e irá lhe colocar fora dos perigos do fogo eterno do inferno. Deus é imutável em suas ameaças. Toda promessa firme e todo juramento da aliança cumprido, veja a morte das esperanças carnais dos ímpios, os que desobedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Veja o enterro de sua confiança carnal. Cada ameaça de Teós, bem como cada promessa, será cumprida. Com respeito a decretos, eu lhe falarei de um decreto. Quem não crê será condenado. Mateus 16:16. A Bíblia diz: isso é um decreto e um estatuto que nunca pode mudar. Seja tão bom como quiser, seja tão moral quando puder, seja tão honesto quando quiser, caminhe tão corretamente quando puder. Existe uma ameaça inalterável. Quem não crê será condenado. O que você diz sobre isso, moralista? Quem não crê, aqui está a pedra de tropeço e a rocha de escândalo. Porém, você não pode alterar isso. Você precisa crer ou será condenado, diz a Bíblia, e veja, essa ameaça divina é inalterável, tanto como o próprio Teós. E quando 1000 anos de tormento no inferno tiverem passado, o ímpio, as pessoas que desobedeceram ao Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, olharão para cima e verão escrito em letras ardentes de fogo: quem não crê será condenado. Consegue pensar em seus familiares e amigos não convertidos a Jesus Cristo nesse momento que morreram? Pensar no céu, a pátria celeste fortalece a fé, a morte não é condenação para o salvo, selado, justificado em Cristo Jesus, e sim o portão da alegria sem fim, a pátria celeste. E quando 1 milhão de anos tiverem passado e seus familiares e amigos não convertidos a Jesus Cristo
estiverem exaustos por suas dores e agonias, eles olharão para cima e ainda lerão: será condenado, inalterado, imutável. E mesmo que eles pensem que a eternidade deu sua derradeira volta, que cada segundo do que chamamos eternidade já passou, eles ainda verão escrito lá: será condenado. Que pensamento terrível! Nossos familiares e amigos devem ser advertidos, a fim que não venham também para esse lugar de tormento. Lucas 16, 28. Eu devo e vou, em nome de Jesus Cristo, anunciar sempre coisas ásperas. Pois se o Evangelho de Jesus Cristo os Theosote não é uma coisa áspera, pelo menos a lei é. O Monte Sinai é uma coisa áspera. Ai do vigia que não adverte os ímpios, as pessoas que desobedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Deus é imutável nas suas ameaças. Cuidado, a Bíblia diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 10, versículo 31. Nada além de Deus pode satisfazer a sua alma. Quero que pense nisso. Deus é imutável nos objetos do seu amor. Quero que lembre disso. Nada apenas em seu amor, mas nos objetos dele, os objetos do amor perpétuo de Deus nunca mudam. Aqueles que Deus chamou, ele justificará. Aqueles que Deus justificou, ele santificará. Aqueles que Deus santificou, ele glorificará. Jesus Cristo e os Theosote prometeu duas coisas ao cristão. Primeira, uma cruz para morrer nela. E segundo, a vida abundante, a vida eterna. Já parou para pensar nisso? Olhem para o passado. E lá juntaremos algumas provas da natureza da imutabilidade de Deus. Teós falou que faria e não fez. Teós jurou e isso não vai acontecer. Porventura, não pode ser dito de Teós que fará toda a sua vontade e estabelecerá o seu propósito. Voltem-se para a Filistia e pergunte onde ela está. Teor disse: grite Asdod e os portões de Gaza, pois serão destruídos. E onde estão eles? Onde está Edom? Pergunte a Pátara e suas paredes arruinadas. Será que elas não ecoarão a verdade que Teós disse? Edom será uma presa e será destruída. Onde está Babel e onde está Nínive? Onde estão Moabe e Amon? Onde estão as nações que Teós disse que destruiria? Acaso Teós não os
desarraigou e os expulsou da face da terra, e Teós lançou fora seu povo? Não estaria ele, Teós, atento para suas promessas? Teria Teós quebrado seu juramento e aliança ou abandonado seu plano? Não! Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, na fase 4 da jornada de capelania evangélica. O seu cérebro está passando por uma mudança radicalmente profunda, uma estimulação profunda, ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Continue nesse sentido. Indiquem um momento da história em que Teós mudou. Você não pode, pois ao longo de toda a história existe o fato de que Teós é imutável em seus propósitos. Às vezes eu ouço alguém dizer: eu posso me lembrar de uma passagem nas Escrituras onde Teós mudou. E assim eu pensei no passado. O caso que eu quero mencionar é o caso de Ezequias. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. Isaías veio e disse: Ezequias, você vai morrer. Sua doença é incurável. Ponha a sua casa em ordem. Ele, Ezequias, se virou para a parede e começou a orar, e antes que Isaías, o profeta, saísse fora do palácio, foi-lhe ordenado que voltasse e dissesse: você, Ezequias, ainda viverá mais 15 anos. O propósito de Deus brilha ainda mais no fim do túnel da dor. O propósito de Deus brilha ainda mais no fim do túnel da dor. O lugar mais seguro para se estar, mesmo cercado de ameaças e perigos, é o centro da vontade de Deus. Os cristãos servem ao Deus imutável. Eu e você estávamos no ápice do pecado. Algumas fortes tentações amarraram nossos braços de forma que não pudemos lutar com elas. Fomos empurrados e arrastados como que por um terrível poder satânico para a beirada de um precipício terrível. Olhamos para baixo até as profundezas do abismo e vimos nosso destino. Trememos na beira da ruína. Eu e você estávamos horrorizados, como que com o cabelo em pé, na cova horrível na qual estávamos prestes a cair. Um braço forte nos salvou. Se Deus tivesse mudado, seríamos consumidos de uma dúzia de formas diferentes. Se Deus tivesse mudado, você e eu deveríamos ter sido consumidos por nós mesmos, pois, afinal de contas, o Senhor é um dos piores inimigos que um crente pode ter. Se Deus tivesse mudado, teríamos sido assassinos de nossas próprias almas. Se Deus tivesse mudado, teríamos
preparado o copo de veneno para nossos próprios espíritos. Se Deus não tivesse sido um Deus imutável e tirado o copo do veneno das nossas mãos, quando estávamos a ponto de bebê-lo, estaríamos mortos. Deus não muda em sua essência. Deus não muda em seus atributos. Deus nunca mudou no seu amor. Deus não muda em seus planos. Deus é imutável em suas promessas. Deus é inescapável. Deus é imutável nos objetos do seu amor. Deus é imutável em suas ameaças. Nunca suavize o evangelho de Jesus Cristo, Hios Theos Soter. Se a verdade do evangelho de Cristo ofende as pessoas e ainda mais os crentes, então deixe que ofendam. As pessoas passam a vida inteira ofendendo a Deus, deixe que se ofendam por um momento. Se você sente confortável em deixar todo o caminho de pecado e desobediência ao Evangelho de Jesus Cristo lhe capacitará a fazê-lo de uma vez. A graça de Jesus Cristo já mudou a direção de seus desejos. De fato, seu coração foi renovado. Descanse nele, Jesus Cristo Hios Theos Soter, para ser fortalecido para a luta contra as provações e tentações enquanto elas aparecem. Jesus Cristo Hios Theos Soter é grandioso para fazer o coxo pular com uma coça. Jesus Cristo Hios Theos Soter é grandioso a capacitar aqueles que estão doentes com paralisia de carregar a própria cama e andar. Jesus Cristo Hios Theos Soter é grandioso e não há limites para seu poder, para limpar e santificar. Pense mentalmente. Cuidado quando você despreza as Escrituras, o Evangelho de Jesus Cristo Hios Theos Soter, para que não jogue fora o único amigo que pode lhe ajudar em tempos de agonia. Pense nisso. Certo duque alemão estava acostumado a chamar seu servo para ler um capítulo da Bíblia para ele todas as manhãs. Sempre que algo não se adequava ao seu julgamento, ele, o duque alemão, simplesmente mandava: Hans, tire isso fora. Depois que Hans tinha lido já por muito tempo, ele apalpou o livro, a Bíblia, até que o seu mestre o chamou. Hans, por que você não lê? Então Hans respondeu: Senhor, há muita pouca coisa sobrando. Está tudo dilacerado. Como se sente nessa situação? É da mesma forma que acontece quando as pessoas desprezam, desobedecem o Evangelho de Jesus Cristo e não estão interessados na salvação de suas almas. O mal da sociedade não é o governo, da esquerda ou direita. O mal da sociedade não é o aumento do salário mínimo. O mal da sociedade
não é a cura do câncer. O mal da sociedade não é uma reforma fiscal, agrária ou política. O mal da sociedade não é o câncer, é o pecado. O câncer da sociedade é o pecado. Ninguém vai escapar do Deus inescapável. Ele é imutável em suas ameaças, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. O problema é que o homem pecou. Quer saber o que é pecado? Pecado é desviar-se de Deus. Pecado é voltar as costas para Deus. Pecado é viver vida alheia de Deus, a parte de Deus. Pecado é quebrar as leis de Deus. É isso que a sociedade tem feito, quebrado as leis de Deus e ainda mais virou as costas para Deus. É por isso que a sociedade, tem pagado um preço alto com esse caos que estão vivendo. A sociedade em que vivemos precisa se aprofundar mais e mais em Jesus Cristo os Theosote e tomar posse da salvação da alma. Jesus Cristo não abre espaço para uma fé que sirva a Ele com lábios e depois dê prosseguimento a uma vida de pecado. Cuidado com os pequenos desvios da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo e os Theosote vai te comover. Jesus Cristo e os Theosote vai te quebrantar. Jesus Cristo e os Theosote vai atrair sua atenção e admiração. Jesus Cristo e os Theosote é tudo o que você precisa ter. Jesus Cristo e os Theosote é fascinante. Jesus é tudo. Por Ele, Jesus Cristo, você respira. Por Ele, Jesus Cristo, seu coração bate, 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 continua batendo. Por Ele, Jesus Cristo, você se move, existe. Jesus Cristo e os Theosote é atual. Jesus Cristo é tudo. Jesus Cristo é a pérola de grande valor. Jesus Cristo e os Theosote é a rosa de Saron. Jesus Cristo é o lírio dos vales. Jesus Cristo é o mais formoso entre os milhares. Jesus Cristo está acima das nações. Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus Cristo é a brilhante estrela da manhã. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo é o que era, o que é e o que há de vir. Jesus Cristo é o advogado divino. Jesus Cristo é o juiz. Jesus Cristo é a porta das ovelhas. Jesus Cristo é a água da vida. Jesus Cristo é o pão da vida. Jesus Cristo é o cabeça da igreja, o noivo da igreja, o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é tudo que a sua alma precisa. No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha, venha agora e entregue sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Sua alma vai ser salva, seu destino selado, e você vai receber muitos benefícios. Esse é o seu momento.
A única esperança para a sua alma é Jesus Cristo. Que Jesus Cristo abençoe sua vida e que o Espírito Santo o convença do pecado, da justiça e do juízo aqui e agora. Em nome de Cristo Jesus. Amém.